Om Shuklam Baradaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Dhyayet Sarva Vighnupashantaye. Om Namah Shivaya Gurave Sachid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankhachakrasidharinam Sahasra Shirasam Shwetam Pranamami Patanjalim. Om Namastê, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Yoga Sutras com base em Advaita Vedanta. Yoga Sutras tem 196 sutras e sutra é uma linguagem específica que é como se fosse um resumo que expõe a essência dos ensinamentos. E ao longo desses 196 sutras, a gente pode mergulhar nos principais conceitos, nos principais conhecimentos de uma tradição que é muito rica, que é atemporal e que é incrível porque visa liberar a pessoa do sofrimento, reconhecendo que a nossa natureza ela não é afetada por nada desse mundo que é transitório. Por isso que é chamado de a nossa natureza, aquilo que é a nossa verdade. E, portanto, aquilo que é não pode deixar de ser o que é. E ao longo desse estudo, desse processo espiritual, ocorrerão muitas mudanças na nossa visão de mundo, na nossa visão de quem a gente é, e numa desses pontos de mudança, eles ocorrem através do conhecimento de Ishvara, que pode ser visto como um grande segredo, porque está na cara de todo mundo e ao mesmo tempo as pessoas não reconhecem. Quando a gente conhece Ishvara, pegando carona nas palavras dos Vedas, nas palavras dos antigos sábios, a nossa visão de realidade muda completamente. Porque antes nós olhávamos para esse mundo muitas vezes sem muito sentido, caótico, aleatório, com uma ideia de um Criador que está no céu, que criou o mundo a partir do nada. Só que existem tantas incoerências racionais de pensar sobre isso, que para algumas pessoas pode ser aceitável. E a pessoa vai se satisfazer espiritualmente com a ideia convencional de como o mundo funciona. E não tem nada de errado. A Vedanta não se coloca como dono da verdade para desqualificar as outras tradições.
Muito pelo contrário. Cada pessoa tem a sua crença, o seu conjunto cultural, dentro de um meio social, e tudo isso é importante para essa pessoa. Mas para aquelas pessoas que questionam a ideia convencional do que é esse universo, do que é Deus, como esse universo é criado, a gente consegue acessar uma fonte de conhecimento único, que traz uma visão completamente surpreendente. Por isso que a gente tem que cuidar quando a gente associa a palavra Ishvara a Deus. Porque quando você chama Ishvara de Deus, você está se referindo àquele, a gente não tem uma forma melhor para se relacionar, porque aquele visa uma pessoa, né? Aquele, aquela. Mas Ishvara não é uma pessoa. Ishvara é a realidade por causa da qual esse universo se manifesta. É como se fosse uma semente, que não é separado de mim, que não é separado de você, que é o verdadeiro doador, que coloca esse universo à nossa disposição, porque o universo não é uma criação do homem. O homem é uma criação junto desse universo. E se esse universo ele é todo ordenado, todo inteligente, todo conectado, essa inteligência demanda conhecimento. E conhecimento só pode vir de um ser consciente. Esse ser consciente, Ishvara, aquele que tudo governa. É fácil de entender o poder de Ishvara, porque a gente diz aquele que tudo governa. E não sendo nós os deuses da nossa própria vida, não sendo nós os controladores das ordens desse universo, é muito fácil de aceitar Ishvara nesse ponto, mas ainda com uma distância. Ishvara está lá, eu estou aqui. Só que as ordens de funcionamento estão no corpo, estão na mente, estão na lei do karma. Toda ação tem um efeito. Estão na lei do dharma, daquela ação que é adequada e apropriada, que quando feita, dá mérito para essa pessoa. Quando não feita, um demérito, um resultado prejudicial. São leis e são ordens que regem todo esse universo. Só que Ishvara não tirou o universo do nada, não pegou a matéria-prima do nada e criou tudo. Porque tudo não pode vir do nada. E o universo sendo algo, ele precisa vir de algo. Então, Ishvara cria o universo a partir de si mesmo, como sendo a grande semente atemporal, porque o tempo, o espaço são parte dessa criação. E a gente deu alguns exemplos, como que pode, criar a partir de si mesmo. Um exemplo muito clássico dentro de Vedanta é a aranha. A aranha tem a inteligência. O material está em si mesmo. A inteligência está em si mesmo. O conhecimento está em si mesmo. E a aranha tece a sua teia. Mas a aranha e a teia, ela tem uma separação. E Ishvara não é separado. Um outro exemplo, que é o sonhador e o seu sonho. O sonhador, ele manifesta o seu sonho, que tem uma duração de tempo. E depois, quando o tempo se esgota, por assim dizer, o sonho se dissolve completamente. Mas para onde vai o sonho? O sonho volta para a sua origem, para o sonhador. A nossa vida não é um sonho aqui. Mas se a gente olha as transformações, até mesmo
a morte. Para onde vai o corpo depois que os nossos karmas aqui nessa vida se esgotam? A água volta à sua fonte. Os elementos desse corpo voltam para a sua fonte. Então, Ishvara, o entendimento de Ishvara, o conhecimento de Ishvara, ele ampara a vida humana. Ele nos dá um senso de segurança, porque esse universo ele não é fruto do acaso, completamente aleatório, onde pessoas especiais que tiveram muita sorte se dão bem e outras pessoas têm outras dificuldades. A visão não é essa. A visão é que esse universo é uma grande ordem, cujo a matéria física é o corpo de Ishvara e toda a inteligência desse universo é a mente de Ishvara. Então o altar da pessoa deixa de ser um local exclusivo e pequeno num cantinho de casa. E o altar da pessoa passa a ser as outras pessoas, passa a ser as dificuldades, passa a ser as bênçãos, passa a ser as emoções, passa a ser o grande funcionamento do corpo, o grande funcionamento do universo, passa a ser a estrutura mental, a estrutura intelectual, passa a ser o próprio conhecimento. Então a tradição védica não é uma tradição monoteísta ou politeísta. Ah, mas tem muitos deuses. Não tem muitos deuses. Cada símbolo é uma figura que representa uma realidade muito maior. Como Saraswati representa o conhecimento. A capacidade de conhecer que é dada para o ser humano. Lakshmi, as bênçãos da prosperidade. As bênçãos de ter um corpo forte e saudável. É uma bênção, porque não é todo mundo que tem. As bênçãos de ter uma boa estrutura que te dá segurança, que te possibilita ter alguns prazeres necessários na vida. Lakshmi, mas Lakshmi não é um deus, uma mulher que está no céu em algum lugar abençoando as pessoas dessa maneira. Não é dessa forma que os símbolos eles conduzem a nossa mente. Apesar que muitas pessoas enxergam a tradição dessa maneira. Mas essa não é a visão correta de ver. A tradição védica não é politeísta e nem monoteísta, mas sim algo completamente surpreendente, porque não existe um Deus. Apenas tudo o que existe é Deus. É Ishvara. E por que é Ishvara? Como o sonho e o seu sonhador. Qual que é o material do sonho? É o sonhador. Então, o sonhador, ele permeia todo o sonho. O sonho que vem desse sonhador. Quando o sonho se dissolve, o sonhador, ele continua ali presente. Porque em termos de realidade, o sonhador é absoluto em relação ao seu sonho. E o sonho é completamente relativo, completamente transitório. E por isso que o sonhador, por ser absoluto em relação ao seu sonho, ele sustenta o sonho. Ele cria, ele mantém e ele dissolve. E assim, essa mesma perspectiva pode ser aplicado à nossa realidade. E aonde que está a Ishvara? Ishvara está em tudo que é extraordinário. Ishvara está em tudo aquilo que o ser humano não controla. Ishvara está em toda a criação. Que todos esses componentes inteligentes que são postos juntos para executar uma função, demanda conhecimento. Então, o conhecimento só pode vir de um ser consciente. E aquele que cria e aquele que faz, é aquele que detém todo o conhecimento. Então, Ishvara é a fonte de todo o conhecimento desse universo. E também o material. Porque antes dessa manifestação, tudo que existia era Ishvara.
E de Ishvara, o universo se manifesta. E quando esse ciclo kármico termina, esse universo não volta para o nada. Esse universo volta para essa condição de semente novamente, que é o próprio Ishvara. E a gente chegou até aqui por um ponto, um viés muito interessante, que não é pela mera crença, né, de tipo, a gente tem que acreditar em Ishvara, porque Ishvara é muito importante dentro da tradição. Não. A gente fez uma análise, se você lembrar das últimas 6 aulas, 5 aulas, a gente analisou cada ordem, a gente enxergou a inteligência, a gente analisou como que algo é criado com matéria-prima, sendo que essa matéria-prima não se organiza sozinha. A gente viu que é necessário inteligência, essa inteligência colocando essas partes, né, em conexão, criando essas ordens de funcionamento, seja daquilo que não é natural, como uma casa, é necessário material para construir uma casa. Não é porque o material está ali no chão que a casa se constrói sozinha. E assim é com aquilo que é natural também. Porque a base de criação é a mesma coisa. Então a gente olha para esse corpo é uma criação. Essa mente é uma criação e não é uma criação humana. O ser humano é uma criação do seu Criador, Ishvara. Essa visão não é uma visão fanática, mas é uma visão religiosa. E o mais incrível que essa visão religiosa não tem nenhuma doutrinação, não tem um tipo de oração específica, uma ritualística específica que você tem que seguir, não tem um conjunto de deidades que você tem que seguir, não tem nada. É uma religiosidade completamente livre, na qual, com base no seu conhecimento, na sua visão do que agora foi transmitido como a realidade desse universo, que é Ishvara. A realidade do universo é Ishvara. O nosso altar passa a ser toda a nossa vida. E a gente consegue acomodar os nossos medos se a gente enxerga que as coisas têm uma ordem. E a gente consegue largar o controle se a gente enxerga que o infalível é Ishvara. Porque Ishvara não tem um defeito. Ishvara criou o universo como é o universo. E esse conhecimento é um grande segredo, porque libera a mente de traumas, de dificuldades emocionais, de um controle absoluto que o ser humano tenta colocar sobre a vida que ele não tem. Traz os pés no chão para quando coisas muito boas acontecem, a gente sabe que tudo isso tem influências externas. Nos textos, Ishvara, na forma de um professor, né, fala: eu sou a fama daqueles que têm fama, eu sou a vitória daqueles que vencem na vida, eu sou a capacidade de conhecimento dos seres humanos. Porque tudo isso é um apontamento para bênçãos, por assim dizer, que a gente recebe, que não está só na nossa mão. Escolher viver uma vida saudável e ter boa saúde. É óbvio que escolher viver uma vida saudável, a chance de ter boa saúde é muito grande. Mas tem pessoas que seguem um caminho de vida saudável que não tem essas bênçãos. Tem pessoas que procuram um caminho espiritual e não conseguem encontrar um corpo de conhecimento sólido que bata com as suas crenças pessoais, porque todos nós temos um conjunto de crenças, bate com o nosso momento de vida, mas principalmente
que bate com o nosso intelecto, com a nossa racionalidade. Então a gente é abençoado de várias formas. Mas a mesma fonte das bênçãos é a fonte dos obstáculos. Por isso é comum dentro da tradição fazer um conjunto de orações para aquele que faz chorar. Porque aquele que faz chorar não é diferente daquele que faz rir. A pessoa que reza para Jesus ou que busca uma conexão com Buda, dentro dessa visão, está buscando a mesma fonte. Shiva, Vishnu, de uma única realidade. E que você pode se conectar com qualquer um. Aquele que cria, aquele que sustenta, aquele que destrói. Porque todos eles vão te levar a essa realidade que sustenta esse universo que é Ishvara. Então a pergunta que fica não é quem é Deus, mas o que é Deus? O que é Ishvara? Ishvara é o todo. Ishvara é as ordens de funcionamento. Ishvara é a causa material, não separada de mim, não separada de você. Ishvara é o grande doador, aquele que sustenta todo esse universo. E aí a gente não vai voltar para o que já foi falado, aí para isso você pode assistir às aulas novamente para tentar entender. E os textos, eles vão trazer esse assunto de novo, por perspectivas diferentes, porque é uma parte principal. E o conhecimento de Ishvara, esse conhecimento que foi revelado para você, é o que é Bhakti, devoção. Bhakti Yoga é o conhecimento de Ishvara. Se você tiver que definir Bhakti, é o conhecimento de Ishvara. A parte devocional é difícil de desenvolver. Só que a parte de devocional é uma preparação, uma qualificação necessária para a gente conhecer a nossa natureza que é livre de sofrimento. Porque Ishvara vai se tornar e se torna o maior dos relacionamentos na vida de uma pessoa. Porque ele está sempre presente. Ele é o amparo, ele é o guia, ele é o professor. E tudo isso com base no que foi ensinado até aqui. Não é uma crença, não é um fanatismo. Como que ele pode ser o professor, Se ele é o criador é o conhecedor. E ele é o conhecedor de tudo. Então, da onde vem o conhecimento? O conhecimento do professor só pode vir de Ishvara. Da onde vem a capacidade de ser mãe de uma mulher? É dado a capacidade de um pai proteger o seu filho, proteger a sua família? É dado. E as pessoas vão ter isso em graus diferentes. Mas a capacidade é dada para um ser humano. O ser humano vem com essa capacidade. O ser humano vem com uma capacidade intelectual de separar as coisas, de ter discernimento, de fazer escolhas. Isso é uma capacidade que é dada para um ser humano. Então a gente vai pegar aqui um outro exemplo, que é essa xícara, Porque Ishvara permeia tudo. E para não ficar dúvida, a gente pega essa xícara aqui, uma xícara de porcelana, é um pouquinho diferente, A tradição sempre dá o barro e o pote, mas para ser sincero com vocês, eu não tenho xícara de barro, nada de barro, eu tenho de porcelana, mas dá no mesmo, tá? Então vamos entender como que Ishvara permeia o universo por esse exemplo, por essa metáfora. Quando a gente pega uma xícara de porcelana, tá? E a gente coloca assim na mão, e a gente perguntar, de quem é o peso? É da xícara ou é da porcelana? A pessoa pode dizer, não, é da xícara. Mas se você pensar bem, o peso não é da xícara, o peso é da porcelana. A porcelana que pesa e a porcelana está na forma de xícara.
Se a gente pegar essa cor é da porcelana ou é da xícara? Da porcelana. Se eu pegar a forma é da porcelana ou é da xícara? Da porcelana. Se eu tirar a porcelana, cadê a xícara? A xícara não existe. Por quê? A xícara, para existir, ela depende da sua causa. E a sua causa é a porcelana. E a porcelana, nessa forma, recebendo esse nome, nós dizemos é xícara. Mas a realidade da xícara é porcelana. A porcelana, por sua vez, existe por si só. Não depende da xícara. Mas a xícara, para existir, depende da sua causa, a porcelana. Se eu quebrar a xícara, porcelana continua sendo porcelana, na forma de cacos de porcelana, mas porcelana continua sendo. Então, xícara tem uma realidade relativa, porque depende da sua causa, que é porcelana. Porcelana, por sua vez, pode mudar a sua forma, que ela continua sendo porcelana, porque em relação à xícara, porcelana é absoluta. Então, a xícara tem uma forma relativa em relação à porcelana, que é absoluta. E, em realidade, tudo que existe aqui é porcelana, que permeia toda a xícara. Assim como o sonhador e o sonho. A realidade do sonho é o sonhador. Mas isso não quer dizer que o sonho não tenha uma existência, mas tem uma existência relativa e transitória em relação à sua base, ao sonhador. Então, Ishvara é como se fosse a porcelana dessa xícara, na qual é a realidade, é aquilo que sustenta o nome e a forma. E esse universo, ele é todo nomes e formas, mas aquilo que substancia o universo é Ishvara. Então, usando essa metáfora, porque isso é uma metáfora, né? A gente consegue entender. Da mesma forma que a porcelana é a realidade da xícara, e tudo que existe na xícara é porcelana, o universo da mesma maneira é Ishvara, que permeia o universo da mesma forma que a metáfora, ele preenche o universo. Na forma física, como se fosse o corpo de Ishvara, e na inteligência, né? Na forma das ordens de funcionamento que permeiam todo esse universo. E para não ficar dúvida, o que foi exposto nessas últimas aulas é Ishvara não é separado, né? Aqui a xícara e a porcelana, elas estão conectadas, mas em termos de realidade, tudo que existe é porcelana, certo? Ficou claro isso? Ok. É a causa é a porcelana, e a causa inteligente aqui, a metáfora ela tem um defeito, como toda metáfora tem um defeito, mas deu para entender. E Ishvara como o Criador, aquele que sustenta, aquele que destrói, aquele que é o doador, e principalmente o doador dos resultados das ações. Porque Ishvara sendo as ordens, a gente não tendo o controle de tudo, não sendo os deuses da nossa própria vida, tudo que a gente vive aqui é resultado do nosso esforço e mais o karma. E o karma, como sendo essa ordem, é uma doação de Ishvara. Então Ishvara é o doador dos resultados das ações. E olhando para essa parte, né, do doador dos resultados das ações, a gente tem outro conceito, né, outro conhecimento muito forte dentro da tradição, que é Karma Yoga,
né? Que não é ficar lavando prato, ficar trabalhando de graça. Karma Yoga é uma atitude. E se a pessoa tem alergia ao devocional, esse termo é bom, né? A pessoa tem uma resistência a essa parte devocional. A pessoa pode conhecer, pode começar a se relacionar com Ishvara através de Karma Yoga, que tem como base um discernimento no qual reconhece a impossibilidade do mundo, do universo, de prover paz permanente e contentamento inabalável, que é o que a gente está buscando. O universo ele não tem esse poder. Isso pode vir através do processo espiritual, no qual a sua natureza é conhecida por você como, a gente chama de Satchid Ananda, são termos técnicos que já foram ensinados. Então, estou tendo um cuidado aqui para não despejar para vocês esses termos técnicos, mas ao mesmo tempo, como já foi explicado, facilita muito o entendimento. Ou seja, a nossa natureza, aquilo que é imutável, é somente consciência. E essa consciência, reconhecida nesse silêncio, é a fonte da paz. Então, se eu acomodo incondicionalmente essa pessoa que eu sou, eu estou livre da compulsão. Porque eu não preciso mais sair correndo e lutando de um lado para o outro para tentar alcançar alguma coisa ou evitar alguma coisa. Eu posso acomodar a vida como ela é. E se eu acomodo a vida como ela é, eu estou livre da compulsão. E livre da compulsão eu estou contente. Eu estou satisfeito. Poxa, eu consegui chegar até aqui, venci tantos obstáculos, alguns eu ainda não consegui. Mas é um verdadeiro milagre ter chego onde estou no dia de hoje, nesse exato momento. É um verdadeiro milagre. Então, em vez de ter uma visão de si mesmo como uma pessoa carente, está sempre faltando. Não falta nada. Eu posso ter desejos, posso ter metas, mas nesse momento não tem uma falta. Internamente, eu não preciso me completar. Mas isso não quer dizer que eu não possa ter um relacionamento. Isso não pode dizer que eu não possa ter um trabalho social. Isso não pode dizer que eu posso talvez ter desejo de ter uma estrutura física, material um pouco melhor. Isso não anula esse conhecimento, mas eu sei que o meu bem-estar não depende disso. O meu bem-estar depende do meu autoconhecimento, da minha visão que eu tenho de mim mesmo. E essa visão que a gente está construindo com base em conhecimento. Não é crença, ficar repetindo frases positivas, eu sou próspero, a prosperidade vem para mim, agora está tudo bem. Isso vai adiantar. Mas se a sua base não é uma base daquilo que você conhece, isso tem uma duração. Até o momento que a corda da vida esticar, que a pressão aumentar, aí a pessoa larga. Porque a vida não é para deslumbrados. Você caminha um tanto no deslumbramento, mas o deslumbramento é ilusão. E a ilusão vai te levar a um sofrimento. Então aqui o convite é, vamos colocar os pés no chão e enxergar a realidade? E a realidade é essa. Não tem pessoalidade nesse mundo. Você está lidando com o Ishvara. Então se surgir uma doença, Ishvara na forma da doença. E aí você vai crescer em cima dessa doença. Se veio uma bênção, eu não vou dizer eu sou o melhor de todos, eu sou muito bom, por isso que eu consegui. Você vai lembrar que você caminha em cima dos ombros de outras pessoas. Porque você não chegou e não chega ao lugar onde você está sozinho e sozinha. Não acontece assim com ninguém. Então, o conhecimento de Ishvara, ele vai te colocar os pés no chão. E se você quiser chamar isso de humildade, chame de humildade. Porque você reconhece que você não é o Deus da sua própria vida. Você reconhece uma impossibilidade do mundo dar algo que você quer. Fundamentalmente. Não quer dizer que o mundo não vai te dar coisas muito boas. Vai te dar prazer, muita segurança. Mas não tem como tirar algo permanente
de algo que é completamente transitório. Você não vai conseguir tirar. Agora, daquilo que não muda, você pode tirar. Então tem um outro tipo de felicidade a ser conhecida por essa pessoa que busca esse caminho. Uma felicidade que é a mais rasa, digamos assim, e baseada na ilusão, é uma pessoa que vai buscar através de drogas, através de bebida. Começa e termina com ilusão. Começa e termina com ilusão. Mas a pessoa vai dizer, só tem sofrimento. Olha, a gente não pode afirmar isso. Porque no meio do caminho, se você pegar uma pessoa que está alcoolizada, ela está rindo. Ela se diz feliz naquele momento. Mas aquilo é uma miséria. Porque começa numa ilusão, termina numa ilusão e tem alguns instantes de um prazer, de uma felicidade, por assim dizer. Outras pessoas vão começar com algo que é muito doce, que vão buscar felicidade em cima de poder, em cima de fama, né? Em cima de status. Tem uma felicidade envolvida, mas depende da visão dos outros sobre você. Depende de algo que não está na sua mão. E assim como vem o prazer do reconhecimento das outras pessoas, em algum momento esse reconhecimento não vem mais. Então essa felicidade que era doce se transformou em um veneno. Porque no momento que as pessoas não olham mais para você da forma como olhavam, a sua felicidade foi embora. Então começa como doce, termina como veneno. Mas tem uma que, por assim dizer, pode começar como veneno. Porque olhar para si mesmo, fazer esse processo espiritual, envolve olhar para as nossas dores e vulnerabilidades. E a gente resiste muito, muito, muito em fazer esse contato interior. Pelo menos essa foi a minha experiência e a experiência de várias pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer ao longo dessa jornada. Só que aquilo que começa, metaforicamente falando, como veneno, porque é difícil de olhar para a gente, reconhecer as nossas dificuldades, se transforma em doce. Quando você reconhece um outro tipo de felicidade, que advém de uma mente tranquila, que advém da execução de uma ação que é agradável, que está livre do sofrimento. Então, se tira a felicidade de algo que sempre está na tua mão. Porque se você consegue se conduzir, enquanto essa mente está tranquila, e a pessoa que se conduz, ela vai manter a sua tranquilidade. Ela vai sentir as suas emoções. Existe um outro tipo de felicidade muito pouco conhecido pelas pessoas, que vão basear isso na busca por poder, na busca pelo excesso de dinheiro, porque dinheiro todo mundo precisa. Agora o excesso, o que você faz com tanto dinheiro se você está morrendo? Para pensar sobre isso, está todo mundo indo embora. Até quando a felicidade fica para depois? Até quando que o seu bem-estar vai ficar para depois? Vivendo uma vida com base no medo. E a sociedade está construída com base no medo. No medo e numa perturbação de perda. Se você parar para analisar o que é seu de fato, o que você controla de fato, então por que não largar esse excessivo controle e reconhecer a sua natureza, não pela crença, mas pela sua visão, que aquilo que você é fundamentalmente não muda, e se não muda não é afetado por nada. Então é isso que a tradição está apontando. E se a devoção te causa alergia, um distanciamento, só essa palavra, começa com uma atitude. E que atitude é essa? Karma Yoga. E Karma Yoga é reconhecer que sem Ishvara nada é possível. É reconhecer que Ishvara é o doador dos resultados das ações. A gente pode se preparar. A gente pode escolher a direção, fazer o nosso esforço. Mas tudo que a gente vive aqui
é resultado de uma ordem que é muito maior do que somente o nosso esforço. É uma atitude, o uso do intelecto. Esse é um primeiro nível de relacionamento com o Ishvara e que vai preparar a tua mente para esse processo espiritual. E que está aqui, a gente pode olhar num nível, está no texto, mas nas entrelinhas de uma pequena palavra, que é Ishvara Pranidhanat. Então, e dessa realidade sobre o que é o universo. E Patanjali cita vários tópicos. E um dos tópicos ele coloca, vá, ou através da entrega a Ishvara. Mas eu não consigo me entregar se eu não tenho conhecimento. Eu não consigo me relacionar com aquilo que eu não conheço. Então, o conhecimento de Ishvara, ele vai te levar à devoção. Sem nenhum tipo de doutrinação e de regras que você precisa seguir. Mas, quanto mais você alimentar esse relacionamento, mais equilibrado internamente, o relacionamento com Ishvara traz sanidade para a mente. E Jung, né, que é a base, né, uma das bases da psicologia, nos seus livros fala, né, da vida simbólica. Que até mesmo numa casa na Índia muito pobre, tem um pequeno altar. Tem um pequeno momento onde aquela pessoa que está nesse turbilhão de vai e vem da vida para. E reconhece, ó, grandioso Ishvara. Reconhece as glórias de Ishvara. Você que é o início, o meio e o fim dessa criação. Você que é a fama, você que é a prosperidade, você que é a doença. Você que dos seres humanos é a capacidade de conhecer. Você que dos sábios é a sabedoria, dos inteligentes é a inteligência. Você que é a vitória dos vitoriosos, a força dos fortes. Você que é os dados dos jogos de azar. Você que das armas é a bomba atômica, é a maior força que existe nesse universo. Você que é a compaixão. Você que é o amor, mas você que também é a raiva, você que também é a tristeza. A você eu reconheço. A você eu reconheço como meu pai. A você eu reconheço como o meu guia, como o meu orientador. A você eu reconheço como esse corpo, como esse intelecto, como essa memória. A você eu reconheço como o Criador, o sustentador e o destruidor de... A você eu entrego os meus medos. A você eu entrego tudo aquilo que eu tenho, se é que eu tenho alguma coisa, esse corpo e essa mente. A você eu reconheço como o maior de todos, como o verdadeiro eu, essa divindade que existe aqui em mim. A você que das disciplinas é o japa, a repetição do mantra, que um único mantra qualifica a sua mente. A você eu reconheço como sendo a sílaba Om, que é cantada desde tempos atemporais e que está em todos os mantras dos Vedas e que está no início de todas as aulas. A você eu reconheço como sendo a vida, como sendo reconheço o material e inteligente desse universo. A você eu reconheço como sendo a semente de tudo que existe, porque sem você nada é possível. Isso é uma oração que tem como base o conhecimento e não tem nada a ver com um fanatismo religioso. Tem a ver com conhecimento da realidade. Nada do que foi dito pode ser negado. Tudo que é extraordinário nesse universo é as bênçãos de Ishvara. É Ishvara. Então a oração nada mais é do que
o conhecimento de Ishvara. E quanto mais você conhece Ishvara, mais é esse desejo interno de se relacionar com esse que não é separado de você, com esse que está disponível e sem esse apontamento não conseguem encontrar. Portanto, Ishvara Pranidhana Atva. Aí Patanjali usa um termo técnico, né? A Sampragnata Samadhi. O Samadhi Ishvara. E para que você tenha essa entrega, você precisa ter o conhecimento. E se você não escutar os ensinamentos, que é a ponto de partida, quero conhecer Vedanta, quero conhecer espiritualidade, você precisa escutar. E a gente tem níveis, né, de entrega aqui para a gente fechar esse sutra, né, um sutra muito importante dentro do texto e que vai servir para outros estudos, né? Yoga Sutra tem 196 sutras que formam uma base muito sólida de conhecimento e que vai dar uma base para você, né, em qualquer texto que você estudar. Você tendo estudado Yoga Sutras vai te dar uma base para entender os outros textos, que são muitos, né? A toda, Vivekachudamani, Bhagavad Gita, as clássicas 10 Upanishads, Vedanta Saram, Upadesha Saram e tantos outros que a gente, Tattva Bodha, que a gente poderia, Dakshinamurti Stotram, que a gente poderia citar aqui. Então, aqui tem uma separação de 4 tópicos, né, de níveis de entrega a Ishvara, né, de relacionamento. E um primeiro nível a gente vai ter o que a gente vai chamar de pessoa desesperada, né? Porque o sutra que a gente está estudando, Sutra 23, diz o seguinte: Ishvara Pranidhana Atva, ou Samadhi, o autoconhecimento, né? Subentende-se através do texto que é isso que você vai alcançar. Através da entrega a Ishvara. E vai ter um nível de pessoa que só se entrega a Ishvara no desespero. A pessoa fez uma coisa que sabe que não tem volta. Sabe que não tem volta, o resultado vai vir uma hora ou outra. Não cuidou da sua saúde e descobriu um câncer. Naquele momento de desespero, a pessoa precisa de um amparo. Não adianta uma pessoa chegar para uma pessoa que tem câncer, em algum nível vai ajudar. Dar um abraço na pessoa, acomodar essa pessoa de alguma forma. Não se acomodar ela internamente, aquilo dura um pouco e o processo emocional vem. Então, como a pessoa não enxerga amparo, porque nada que uma pessoa diga fundamentalmente vai acolher essa pessoa, a não ser que a pessoa mude a sua visão, essa pessoa busca o relacionamento com Ishvara, com Deus. Ó Deus, me ajude, me ajude, me ajude. Tudo que sai da boca da pessoa é me ajude. Eu quero ajuda para isso, olha, se mudar uma determinada situação, eu vou mudar. Diálogo de muitas pessoas. O que acontece? A situação melhora um pouco, essa pessoa abandona. Tá errado? Não tá errado. Não cabe a mim, nem a você, nem a ninguém condenar essa pessoa. A gente não é o juiz da vida. Então, o nosso papel não é ficar condenando os outros. É fazer o melhor que a gente puder com o que a gente tem disponível. Esse é o nosso papel. Mas, esse é o nível de relacionamento. É no desespero. Então, a pessoa está desesperada, ela vai buscar a relação com o Ishvara. Com tudo isso que foi da forma que ela entende. Como essa pessoa não entende muito bem, ela vai ter uma limitação. Esse é um nível. Um outro nível é o que a gente chama de materialista espiritual. A gente vai chegar, a pessoa materialista espiritual vai dizer, ó Deus, eu sinto que eu mereço, sabe? Eu ajudo as pessoas, então eu quero um carro muito melhor do que esse tem.
olha Deus, eu tenho 3 filhos e eu quero mais dinheiro para ter uma casa maior, para atender mais pessoas, para ter uma estrutura de vida maior. Então, a oração, ela é sincera. Só que toda a finalidade da oração é para alcançar algo a mais no mundo. Mais dinheiro, um carro mais caro, um carro mais tecnológico, maior. É todo esse foco. Então, usa a espiritualidade para ganhos materiais. E, de novo, não está errado. A pessoa desesperada e o materialista espiritual não está errado. Só que ambos, eles não querem conhecer Ishvara. Eles não têm o entendimento de conhecer a realidade. E sem o conhecimento da realidade, a gente não pode se liberar do sofrimento. Então existe um obstáculo de visão que impede que essa pessoa queira algo maior. Porque você pode obter uma casa grande. A casa grande vai te liberar do sofrimento? Não vai. Porque se a casa grande liberasse uma pessoa do sofrimento, quem tem uma casa enorme teria que ser a pessoa mais feliz da vida. E não é. A gente sabe que não é. A gente sabe que uma casa boa, grande, pode te ajudar ou também pode te atrapalhar. Porque uma casa grande é mais coisas para cuidar, é mais coisas para fazer manutenção. Talvez necessite de funcionários. Então cada pessoa precisa pensar o que de fato precisa. Porque a mais do que você precisa, você vai ter que cuidar desse a mais. E o tempo que talvez você teria para fazer uma aula de Vedanta, para fazer uma meditação, você vai pegar esse tempo para cuidar dessas outras coisas. Portanto, a gente precisa mensurar isso e entender o que a gente precisa. Porque a mais do que você precisa, você vai precisar cuidar disso. E cuidando disso, você não tem tempo para fazer tudo na vida. Vai ter que escolher, tá bom? Esses dois são 2 primeiros níveis de entrega. E o terceiro nível de entrega é o devoto. E o devoto é aquele que quer conhecer Ishvara. Então, nas suas orações, isso não impede que peça proteção, que peça ajuda, que peça para algum tipo de ganho, porque isso não é errado. Mas o foco do relacionamento dessa pessoa é conhecer Ishvara, como sendo esse que não é separado, como sendo esse que é o Criador, o sustentador, aquele que dissolve todo esse universo. Como sendo esse que é na forma do professor, na forma do conhecimento, enfim, com tudo isso que a gente falou. Porque através do conhecimento de Ishvara, você vai encontrar a liberação do sofrimento. Se você olhar para o universo como sendo Ishvara, a sua relação com todo o universo muda completamente. Só que nos 2 primeiros níveis, a pessoa desesperada e o materialista espiritual, eles não têm o interesse de conhecer Ishvara. E eles não entendem como que a liberação ocorre. E muitas vezes a ideia de liberação é o quê? Eu aumento prazer para diminuir o sofrimento. Esse é o cálculo matemático. Aumentar prazer diminui sofrimento. Só que esse cálculo tem um defeito, porque o prazer ele vem com dor. Todo prazer termina. Então essa conta matemática ela nunca fecha. E eu não vou conseguir estar livre de sofrimento aumentando prazer e prazer e prazer e prazer. Matemática básica. Não funciona assim. O processo espiritual me dá essa possibilidade. Então, o desejo dessa pessoa é o quê? Eu quero conhecer Ishvara. Eu quero ver essa visão que foi transmitida para mim, eu quero que faça parte da minha própria vida. E o último nível é aquele que é sábio, é aquele que conhece Ishvara e vê uma grande dificuldade, Ganesha. Ganesha é o obstáculo. Então, Ganesha é um símbolo de Ishvara para os obstáculos.
E essa pessoa, em vez de entrar num desespero, é um desafio de Ishvara agora na minha vida. O que Ishvara quer de mim? Quer que eu viva com menos dinheiro? Quer que eu lide com essa situação que é tão complexa? Então tá. Então é as bênçãos de Ishvara na minha vida. É uma doação. Porque Ishvara é o doador. E o doador não é só o doador das coisas boas. O doador das coisas boas é o doador das coisas ruins também. Bom e ruim é doado pela mesma fonte. Entende como a visão ela se expande? Como a visão se amplia? De maneira a acomodar o desejável e o indesejável. E se eu acomodo o desejável e o indesejável, eu estou livre da compulsão. Eu não estou mais aqui nessa vida correndo que nem um louco e lutando que nem um louco para estar bem. O meu bem-estar vem do meu conhecimento, da minha visão, que a minha natureza não é agente de ação. Não está misturada com o tempo, é aquilo que sustenta a minha experiência de realidade, que é a consciência, que tem como base um silêncio. E no silêncio eu encontro a paz. E na ausência de compulsão, eu encontro contentamento e satisfação. Não quero que a vida seja diferente. Eu quero acomodar a vida como ela é. Continuando no trabalho. Eu digo não eu, mas a pessoa que está no processo. Fazendo o meu processo de qualificação. Continuando com as relações, com aquilo que faz sentido para mim. Mas não é tudo isso que é externo que dá para mim o bem-estar. Não é. E sim o reconhecimento da minha natureza. Porque eu sou, assim como você, autossuficiente para estar ok frente à realidade da vida. Porque a realidade da vida é uma só. Ishvara. Então existem esses níveis de entrega para Ishvara. Que se você tem alergia à parte devocional, traz a atitude de Karma Yoga. E a atitude de Karma Yoga é muito simples, bem resumida aqui. Sem Ishvara nada é possível. Ishvara é o doador dos resultados das ações. Meu foco é na ação. Agora o que vai vir da ação não está na minha mão. Atitude intelectual, começa com o intelecto. Consigo ir um pouquinho mais, envolvo as minhas emoções. Com esse conhecimento de Ishvara que foi falado aqui. Até que vai chegar um momento que, se esse conhecimento ficar sólido, esse conhecimento torna a pessoa um sábio. Um sábio não é um sábio pela forma que ele senta ou que ele se movimenta. Um sábio é sábio pela sua visão de mundo, pelo seu conhecimento, a sua sabedoria. Então, esse conhecimento, que é um grande segredo para a maioria das pessoas, foi revelado para você. E se você entendeu e consegue viver esse conhecimento, você se torna um sábio. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Gurubhyo Namaha. Harehi Om. Namastê. Tchau.